Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo aí de domingo, né? Conforme prometido antes. Agora indo ao ar às 2 horas da tarde para que vocês possam ter mais tempo para fazer os estudos com calma e poder curtir com a família aí com mais tranquilidade, né? Sem aquela pressa e sem aquela correria do final de noite. Eu sei que muitos gostam de se preparar no final do domingo. Mas como o mercado já começa a funcionar no domingo à noite, né? As bolsas, principalmente do Forex, já abrem. Então, agora a gente faz o nosso estudo mais cedo para que vocês possam aí começar o domingo bem para quem já é do Forex, né? Vou pedir que sempre se inscrevam no canal aí, compartilha, porque isso aí ajuda demais o canal, né? E se isso aí está ajudando a vocês, já não se esqueçam de deixar o like, porque o like é muito importante, é dessa forma que o YouTube reconhece que que o canal está ajudando vocês. Então, o teu like é muito importante para nós, não se esqueça. Já aproveita e deixa o like, se o conteúdo vai te ajudar, beleza? Então, bora falar do nosso índice aí, né? Começando a fazer a nossa análise, o que a gente tem aqui, ó, numa movimentação, tá? Nós tínhamos uma movimentação de queda, onde ele falhou esse fundo aqui e acabou fazendo uma nova onda, ou seja, ele perdeu esse fundo anterior que tinha gerado a onda de queda principal, né? Eu sempre falo para o pessoal, essa onda aqui que gerou o impulso é ela que é válida. Tudo que está acontecendo dentro dela é captura de liquidez, né? E a partir do momento que ela é rompida, nós temos aí uma possível mudança de característica, né? Nós temos aí uma possível reversão de tendência que pode estar acontecendo no momento, né? Porque como eu deixei na aula que foi ao ar ontem sobre estrutura de mercado, a gente sabe que esse mercado ainda é de baixa, né? A gente ainda tem essa onda aqui, e isso aqui é um possível pullback. Inclusive, ele tem chegado perto do alvo, né? Que é o fundo rompido dessa onda maior. Então, vocês têm que estar atentos também para não querer achar porque está numa região de demanda, eu vou comprar porque o mercado vai subir. Não, ele pode testar regiões mais abaixo. Claro, agora a gente está procurando por compras? Até sim, porque a gente tem pullbacks, né, para acontecer. Então, o movimento agora ele está baixista, mas na região de demanda, conforme ele segurou aqui, você pode ter uma compra até uma região de pullback para ele continuar descendo. Então, por isso que a gente sempre tem essa visão dos dois lados, né? E o que é importante para definir isso? O nosso range que a gente usa como operação. Vocês percebem, falando um pouquinho do pregão de sexta-feira, uma galera fez essa venda aqui. E eu até estava falando com a turma na aula, por que para mim não aconteceu a venda? Eu não fiz. Porque eu estava esperando uma venda nesse order block. Repara que nós temos esse range aqui e o preço ficou trabalhando aqui. Violou, teve uma rejeição de fundo. O que eu vou esperar? Que ele vá subir aqui para depois da venda. Aqui nessa região, perto do fundo, eu sinto muito, mas não é para mim uma região validada, porque é uma região de demanda numa região de oferta. Eu jamais, assim, estaria vendendo numa região de divergência, tá? Por que aqui era a minha venda? Porque aqui eu tenho região de oferta dentro da região de oferta. Região de dinheiro. Por isso que a gente tem que prestar atenção. E, infelizmente, perdi o trade. Foi um trade fantástico e desceu um monte. Mas faz parte do processo. Ainda bem que, conforme vocês viram lá no grupo, o Nasdaq deu muito bom e deu um espetacular, 2 operações ótimas ontem aí, que me fez um resultado muito bom lá no teste da mesa que eu estou fazendo. Beleza? E o que a gente pensa para essa semana no índice? Ele está claramente fazendo um movimento de queda. Deixa eu só abrir esse gráfico aqui. Deixa eu tirar esse movimento aqui. Deixa eu limpar.
né? Nós temos aqui uma formação que fez uma mudança de características e depois ele vem fazendo o BOS, ele vem quebrando estrutura no sentido do preço, certo? E aí nós chegamos nesse ponto aqui, onde ele teve começou uma nova mudança de característica nesse final de movimento. Inclusive, a gente pode até marcar aqui, né? Por que a gente tem essa mudança de característica? Porque ele está possivelmente começando um pullback. Ou seja, o preço chegou numa região de alvo. Agora, a tendência é que ele faça o pullback. Se ele vai chegar até aqui e descer, se ele vai vir até aqui e descer, ou se ele vai romper e reverter, isso a gente não tem como saber. Então, a gente planeja o nosso trade de acordo com o que o preço está nos mostrando. Se essa movimentação aqui ela não fosse no final do dia, poderíamos até estar pensando numa operação de compra. Só que aqui eu ainda acho que é cedo, tá? Porque o ideal é que ele faça mais uma quebra de estrutura aqui, aí sim confirmando essa compra, para chegar num alvo aqui em cima, nessa região aqui. Tá? Aqui ainda é perigoso ele fazer isso aqui e seguir descendo, isso aqui ter sido só uma liquidez. Visto que a gente tem essa perda aqui, ó. Ele ficou lateralizado, depois ele perdeu o fundo, voltou para testar e caiu. Então, pode ser que isso aqui seja um teste dessa região, tá? Tanto que se vocês pegarem o fechamento do dia, olha o candle de rejeição que a gente teve aqui, tá? Então, tudo isso tem que prestar atenção na movimentação do gráfico. E é o que eu sempre digo, né? Para você operar uma reversão, o ideal é que ele quebre a estrutura de novo, né? Aí você tem duas quebras, aí sim ele te mostrou que os compradores estão no poder novamente, pelo menos até os pontos mais ali de cima, beleza? E aqui o que a gente tem para analisar para o pregão de amanhã? Primeiro, qual que é o range que a gente está trabalhando? Esses dois aqui de cima, eles vão permanecer, tá? A gente tem a extremidade, né? Tem a extremidade lá do movimento, tem essa daqui de baixo, e a gente também tem esse ponto aqui no meio, tá? Só que como o preço ganhou nível agora para baixo, esse ponto aqui de cima ele ficou um pouco mais distante. Então, o preço para chegar lá, a gente teria que já estar pensando numa reversão, ou seja, para dar uma venda aqui nessa zona aqui, ou até mesmo nessa daqui, agora o preço teria que estar pensando em fazer isso aqui, ó, uma possível reversão, né, perdendo essa região aqui desse último topo. E aí vocês vão falar, Emerson, mas esse aqui não teve uma retração de 50%, então isso aqui é uma onda única. Sim. Então, é assim, mesmo ele chegando aqui nessa região, aqui são as zonas vendedoras desse intervalo todo, tá? Só que para a gente analisar para o pregão de segunda, nós vamos nos basear por um range menor. A gente vai se basear por esse cara aqui, ó. Porque se eu colocar esse aqui, tá? Na verdade, eu até posso colocar ele, né? Okay? Ou seja, para a gente analisar o que está acontecendo no gráfico. Porém, vocês vão perceber que onde eu tenho order block, eu tenho order block aqui embaixo, ó. E é um order block na região compradora, né? Porque eu tô com esse range, aqui da pernada de baixa. Agora, se eu me basear pelos 5 minutos, né, e usar essa última pernada de baixa aqui, essa última onda de baixa aqui, vocês percebem que esse order block ele já fica dentro dos 50%, tá? Então, por isso que a gente vai estar usando essa região, claro, nunca desconsiderando as regiões lá de cima, beleza? E aqui a gente tem também esse cara aqui, que é a extremidade. A gente não pode deixar de considerar a extremidade que gerou a queda do movimento. Então, vocês
podem sim trabalhar e montar essa extremidade aí também como um possível ponto vendedor, tá? Ainda mais que você tem essa zona aqui, ó, onde teve muita negociação. E aqui, quando a gente joga o volume profile, vocês vão ver que aqui teve bastante coisa, tá vendo? Então, se torna uma região validada de order block, região validada de order block, e por isso que essa região aqui não é validada. Ela é validada por esse movimento aqui, ó. Mas vocês percebam que ele está mais para trás, certo? Então, e aqui também, ó, nós temos um range de volume aqui, por isso que a gente marca essa região, que foi logo nas notícias que a gente teve aí na sexta-feira, certo? Então, para amanhã a gente tem isso aí. E do lado de baixo, vocês percebam que aqui, eu vou deixar marcado ainda essa região, só atualizando aqui, né? Atualizando a zona aqui para um novo order block, porque assim, nós temos uma região validada agora, né? Que afinal de contas, se o preço perdeu o topo, né? Nós temos aqui um order block validado. Só cuidem, né? Eu sempre falo isso. Cuidem compras se o preço estiver vindo com força, porque você está contra o movimento atual que vem acontecendo. O movimento atual ele é de queda, ele vem quebrando estruturas para baixo. Então, sempre dê preferência para depois que o preço subir, você vender a favor da tendência, que com isso você não vai ter a probabilidade de você ter menos dor de cabeça fazendo isso. Beleza? Então, o que a gente tem aí para o nosso mini índice, turma, no estudo, era isso. Eu espero que vocês tenham captado aí a mensagem que a gente quer passar sobre as possibilidades que nós teremos aí para segunda-feira. Bora falar do dólar aqui. Dólar. O dólar, ele faz a movimentação em cima do que a gente estava falando. Percebam que a notícia levou ele exatamente lá no order block e depois ele deu a venda. Aqui embaixo a gente tem a região da extremidade. E ele está exatamente naquela região de consolidação, certo? O que a gente tem aqui? Possibilidades. A gente viu que o preço quebrou a estrutura, ó, né? Então, ele fez um sweep aqui, depois ele fez uma estrutura para cima. Deixa eu só melhorar um pouco aqui, né? Ele fez aqui esse sweep, depois ele pegou a liquidez de novo e foi lá para cima. Voltou, capturou liquidez aqui, que foi essa região aqui desse order block que tinha ficado, né? E aqui de novo ele fez uma quebrinha de estrutura. Aqui vocês têm que ter muita atenção para a movimentação que ele vai fazer. Para que seja configurada uma compra, ele tem que abrir rompendo aqui e aí voltar e dar compra, tá? Caso ele perca esse fundo, aí você tem continuidade na venda. Então, o range do dólar, ele está basicamente nessas duas movimentações aqui. A hora que o preço sair desse range, vocês terão aí uma possível característica aí do lado que o preço vai se movimentar, seja para cima ou seja para baixo, tá? Mas é muito importante vocês prestarem atenção nisso, mesmo porque ainda tem order block aqui para ser mitigado, então tem que cuidar essa movimentação do dólar, tá? E quando a gente bota no time frame maior, ó, vocês percebam que ele está fazendo o que? Ó, é um drop base. Agora a gente tem que ver se ele vai fazer rally ou se ele vai vir para o alvo aqui de baixo do 4,82, tá? Ele tem alvo para baixo, o dólar. O que vocês têm que ver é qual que é a movimentação. Para ele dar continuidade nesse movimento de baixo, o ideal é que ele perca esse order block aqui do 15 minutos, tá?
Vou até deixar marcado o order block do 15 aqui, para vocês verem que ele é um order block mais forte, tá? E não foi mitigado ainda. Por 2 vezes ele chegou perto e acabou não sendo mitigado. Então, a tendência é que ele venha testar regiões aqui de baixo. Feito? Mas essa zona que o dólar está de novo é uma região de consolidação. Bora falar um pouquinho de Forex. EURUSD. O EURUSD fez uma movimentação muito top ontem. Esses sweeps aqui na hora da notícia, né? Foi uma movimentação forte. E vocês veem como ele vai, ó. Deixa eu botar aqui no 15 minutos, que é o nosso gráfico principal. Olha as movimentações que ele faz, como ele é perfeito. Ó, deixa eu só botar aqui. Tinha o order block que tinha sido deixado aqui nesse fundo. E ele foi exatamente ali capturar a liquidez e desceu. Então vocês percebam que no Forex a vantagem é como esses movimentos eles respeitam quando a gente tem uma estrutura bem montada, né? Agora, qual que é a situação aqui? Vou botar nos 60 minutos para a gente entender. Ó, o preço fez o sweep, voltou e não conseguiu romper fundo, tá? O que ele deixou aqui para nós? Uma região de liquidez. Isso aqui é muito importante, tá? Errei a sigla. Por que é importante? Porque todos os stops estão nessa região de liquidez, certo? E aqui para baixo, nós temos aqui pontos importantes onde esse preço pode vir tá pegando liquidez aí, que é esse cara aqui. Ó. Tá? Nessa extremidade aqui, nós temos um ponto comprador. Que isso aí, ó lá, vocês percebam que a liquidez ali desse fundo, ela pode empurrar o preço aqui para baixo, caso ele desça, tá? Então, o ideal aqui, agora, é vocês terem uma movimentação pensada no time frame menor, né? Deixa eu só ajustar isso aqui para que fique da melhor forma possível. Até eu vou dizer uma coisa assim para vocês. Tenham cuidado para que esse preço nessa região aqui, ó, deixa eu botar no 15, né, para ficar melhor. Tenham cuidado com essa região aqui, ó. Eu vou deixar marcado aqui no 15, tá? Porque é mais forte. Então, essa zona aqui, ela pode segurar o preço, né? Vocês veem que já tem pavios aqui dentro. Então, prestem atenção nisso aqui. Atenção aqui, ó, tá? Se ele abriu marcando e voltar, você tem uma oportunidade de venda pelo menos até aqui, certo? Então, cuidado. Aqui é o seguinte, né, turma? Você está numa região de preço onde ela é horrível para negociar porque você está na metade de um range, né? Então você tem uma região, uma zona de order block, uma zona de resistência logo aqui abaixo, que o preço pode fazer aqui e continuar subindo. Você tem uma outra zona de resistência aqui embaixo. Então, o ideal é que, para pensar em compra, o preço esteja lá na parte de baixo. Porque você tem que esperar ele buscar essa região aqui para depois fazer o movimento de volta. E aí que seja o movimento de compra até essa zona aqui para depois continuar vendido. Mas o momento certo de operar é aqui. Aqui nesse range aqui do meio, ó. Aqui a gente não faz nada. Aqui o ideal é não fazer nada no euro, tá? É ter paciência para esperar mesmo o preço chegar nas regiões de oferta ou de demanda próximas, né? No caso de
demanda aqui, e no caso de oferta, outra região lá de cima. Porque a movimentação que o preço pode fazer, inclusive essa daqui, ó, deixa eu só achar aqui, seria ele fazer buscar liquidez aqui para depois voltar aqui. E aí ele faz isso aqui para buscar as regiões de cima. Tá? Então, muito cuidado. O ideal é pensar por operações de compra só depois desse fundo duplo aqui e nunca na frente dele. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí, galerinha. E o USDJPY? Aqui foi a compra, né? Fez o sweep aqui embaixo, na parte de baixo, e rapou para cima. O que a gente tem agora nessa movimentação? Ó, aqui você tem um possível sweep de topo, tá? Só que a gente não pode esquecer que o dólar ien, ele é um ativo extremamente comprador, tá? O que é importante ressaltar? Aqui, a gente sabe que o dólar ien, você não tem muito problema quando você pensa em comprar topo, porque quando ele faz os rompimentos, ele faz rompimento que é para rasgar mesmo. Claro, eu não vou falar assim, então vai comprar topo. Não. O ideal aqui é que ele passe daqui para te dar a compra, certo? Porém, se ele amanhã abrir o mercado segurando aqui, você pode sim arriscar uma movimentação para lá. Porque aqui, vocês percebam que ele fez esse movimento, ele fez o sweep para baixo, fez esse movimento aqui em cima e voltou e não teve, até agora ele não teve força para romper aqui. Se por um acaso ele abrir e perder aqui, aí sim você tem uma movimentação para as zonas inferiores. Enquanto ele ficar dentro desse range aqui, a movimentação é para cima, tá? Então, fiquem muito espertos em relação a isso. Inclusive, nós temos aqui, ó, dá para a gente perceber pela linha, olha o tamanho do spread que está aqui no dólar ien, tá? Então, cuidado, porque essa região é uma região muito volátil e aí o spread fica muito caro. Não é uma região que fica legal de operar. Então, esperem abrir pregão amanhã, tá? Aguardem aí as movimentações. A gente tem regiões aqui, tem regiões importantes aqui de baixo, que a gente pode estar esperando pelo preço para fazer entradas muito melhores. Uma delas, inclusive, é essa daqui, tá? Então, prestem atenção. Se o preço segurar nessa região aqui, perder esse fundo, você pode ter uma venda até essa região aqui. Beleza? Então, o USDJPY é isso que a gente tem aí para o nosso pregão. XAUSD. XAUSD, ele tá... Tem um aluno que está fazendo teste na mesa, está operando só XAUSD. E está se dando super bem, porque está sendo um ativo assim, ó, que chegou na região de liquidez, entra e só vai, tá? Até eu acho que essa semana eu vou dar uma analisada nele para a gente não ter para começar a olhar com mais carinho para esse ativo aqui, viu, turma? Aqui nós temos essa região aqui de cima desse candle de rejeição, que é o próximo ponto. Porém, preste atenção numa coisa aqui. Olha só, o preço fez essa... Ele veio aqui, pegou liquidez nesse order block aqui de baixo, não teve forças para subir até ali em cima, deu a venda na hora da notícia, tá? E agora ele perdeu a estrutura. Tá aqui, ó. Ele perdeu a estrutura. Então, essa mitigação aqui no ouro, ela é muito importante para quê? Porque isso aqui, ele pode chegar nessa zona aqui, ó, e dar uma venda até os próximos níveis aqui, tá? Então, atentos no ouro, porque ele não conseguiu romper topo, não teve força para romper e perdeu a estrutura aqui.
Então ele está chegando numa região vendedora, muita atenção e muito cuidado para pensar em compra, tá? Porque eu acho que eu tenho quase certeza que a movimentação do ouro, posso estar enganado, claro, isso aí é só achismo, né? E é opinião pessoal, mas eu nessa região aqui estaria pensando em operações na ponta vendedora por conta da movimentação que ele fez, tá? Ele quebrou a estrutura, tem alvos aqui para baixo, inclusive, então eu estaria olhando para o lado de baixo. Inclusive está aqui, ó, o nosso order block principal, próximo ponto de parada é lá embaixo. Beleza, galerinha? Bora falar do GBP-USD. Ó, GBP-USD faz horas que a gente não faz, a gente estava fazendo só o estudo, fazer estudo no domingo, né? Na semana a gente não tem acompanhado. Essa semana eu vou começar a falar dele um pouquinho, tá, turma? Eu prometo que eu vou colocar o GBP-USD no estudo semanal, porque também é um ativo que muita gente opera e é um ativo bom de operar. O que ele fez aqui? Capturou liquidez aqui em cima e veio aqui embaixo, rompeu o fundo. E agora, testou 50% e está descendo. Ou seja, movimento virado para baixo. Agora, qualquer coisa no GBP é esperar rompimento aqui, volta e possível venda. Tá, Emerson, mas e para que lado eu olho? Aonde que eu olho lá para baixo? Vamos olhar aqui no gráfico de 1 hora para ver quais são os possíveis pontos, né? Que inclusive é esse cara aqui. Próxima parada do GBP-USD tem esse aqui, tá? Deixa eu botar aqui. E eu tenho aqui também esse imbalance aqui, ó, ele já foi mitigado, tá? Então, essa descida que ele deu aqui foi no imbalance e agora ele voltou. Então, muito provavelmente o próximo alvo dele é a parte de baixo, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso. Vou só diminuir no 15 aqui para ver se a gente filtra esses order blocks. Mas a gente vai deixar aqui no que eu vou fazer o seguinte, ó, no 15 minutos eu vou deixar esse cara aqui marcado e eu vou jogar também para esse aqui, tá? Que aqui eu tenho certeza, esse order block aqui é muito forte por conta dessa movimentação com altíssimo volume que ocorreu depois dele, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí que o preço pode vir, ó, o alvo de uma provável venda ali de cima, né? E aí é aquilo que eu falo para vocês, você tem os alvos de compra e de venda. Esses order blocks aqui de baixo, inclusive vou pintá-los de verde, OBC15, OBC15, são pontos de alvo de venda. E quando chega lá, você pode estar pensando numa operação de pullback, né? Então você pode estar fazendo isso aqui, tá? Essa é a movimentação e depois continuidade, porque o preço está no movimento de baixa, tá? Então, GBP-USD, essas aí são as possíveis e imagináveis movimentações do ativo. Beleza, galerinha? E para finalizar, vamos falar do Bitcoin. E o Bitcoin continua naquele gráfico lindo, né? Parecendo um eletrocardiograma de ansioso. Tá numa lateralização horrível. E aí a única coisa que eu tenho para falar para vocês de Bitcoin é cuidado, tá? Ou seja, ele chegou aqui no order block que a gente tinha marcado e agora ele quebrou a estrutura. Então vocês têm que ficar atentos caso ele comece a fazer pullback para ele chegar nessas regiões aqui de cima, ok? Então, a movimentação de baixo aqui permanece e na parte de cima, em 15 minutos não tem nem como marcar, vou deixar tudo marcado aqui no gráfico de 1 hora, tá?
E no gráfico de 1 hora a gente tem essa região aqui, tá? Essa zona aqui como uma região, essa base que foi deixada aqui, para vocês tomarem uma possível, digamos assim, risco, né? Um possível risco. Mas, a primeiro momento seria compras até aqui, com alvo aqui, tá? Para que vocês possam aí estar fazendo boas operações. Beleza, galerinha? Então era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Eu estou procurando fazer os estudos mais objetivos, mais diretos e sem enrolação, que eu sei que dessa forma ajuda muito, porque você consegue render o teu tempo. Então tenham todos aí bons estudos, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do canal. Não esquece de deixar o like aí. Tenham todos aí uma excelente semana, um excelente pregão. Um grande abraço a todos e até amanhã.